Obrigado, Excelência. Cumprimento a presidência dessa sessão, cumprimento o desembargador Luiz Carlos Canali, relator dessa revisão criminal, estendo os cumprimentos aos demais desembargadores federais e desembargadoras federais, ao Ministério Público Federal, colegas advogados, todos os presentes. Excelências, serei breve, até porque a matéria impugnada nessa revisão criminal ela é muito curta e se trata basicamente, ao ver da defesa, da aplicabilidade da continuidade delitiva quando, na realidade, seria considerado crime único. Fazendo já uma defesa em relação ao que disse o desembargador Thompson, a revisão criminal, muitas vezes, é a única alternativa quando somos procurados, desembargador, por um cliente que já teve outra defesa e acabou não levantando aquela matéria. Então, é como nesse caso. Nesse caso, a defesa traz em revisão criminal uma matéria que não foi ventilada em primeiro grau e não foi ventilada na apelação criminal. Então, ela é contratada e quando se depara com a matéria, é obrigada a levantá-la, apesar de não ser a revisão criminal um momento adequado. Sabemos que deveria ter sido lá na apelação, mas por uma questão de ampla defesa, uma questão de tentar a todo custo trazer o melhor cenário para o cliente, a defesa vem a essa corte trazer as suas razões. Basicamente, Excelências, essa revisão criminal trata da Operação Gaudério. Foi uma operação de alguns anos atrás, que foi deflagrada para combater o narcotráfico, a remessa de drogas do Mato Grosso do Sul para o Rio Grande do Sul, para distribuição no sul do país. Aquela época, o revisionando, Paulo César, ele foi condenado por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, sendo que seria imputado a ele a remessa de 2 cargas de maconha, uma de 111 quilos e uma de 102 quilos. A de 111 no dia 26 de julho de 2012 e a de 102 quilos no dia 15 de agosto de 2012. Então, um intervalo de 20 dias entre uma remessa e outra. Destaca-se que não era ele que trazia essa droga, mas a ele foi imputado o mando, o poder de trazer essa droga para vender para uma pessoa de alcunha gaúcho, Rudinei Pompeu, que seria a pessoa que recebia essa droga aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e fazia a distribuição. Bom, diante desses fatos, ele foi condenado, à época, a 14 anos de reclusão por tráfico e associação. O crime de tráfico foi imposto a ele 8 anos e 10 meses de reclusão. E o magistrado de primeiro grau entendeu, na ocasião, que como foram 2 atos, ou seja, 2 tráficos, 2 ações, 2 carregamentos, haveria, então, aqui 2 crimes, e pela continuidade delitiva, deveria ser agravada a pena em 1/6. O que a defesa traz? A defesa entende que o crime permanente, diferente do crime continuado, ele se exaure no tempo. E se exaure por iniciativa do próprio agente. Diferente do crime continuado, onde o crime inicia, termina. E os subsequentes são considerados como uma continuidade do primeiro, ou seja, por uma ideia de ficção jurídica, você tem um primeiro crime e tem vários outros que, pela condição de tempo, espaço e lugar, são considerados continuidade do primeiro, isso é continuidade delitiva. Agora, crime permanente é um crime que, pela própria natureza dele, não é um único ato. O sujeito é traficante. Se ele é traficante, se ele vender 1 quilo de droga aqui, se ele transportar 1 quilo de droga aqui, se ele armazenar, se ele praticar qualquer uma das 18 condutas do artigo 33, não vai ser um tráfico para cada uma das condutas. Fosse assim, aquele cara que vende cocaína, por exemplo, na rua, se vender 10 petecas de cocaína, seriam 10 tráficos. Quando não, tratando-se de um tipo misto alternativo, ou seja, são várias condutas que podem ser praticadas, elas não podem ser cumuladas. Então, no caso, o revisionando, se é responsável por 2 transportes de droga, na realidade é porque ele estava na condição de traficante naquele momento. Ele era traficante. E o fato dele ser traficante, ser um crime permanente, lhe faz ser condenado por apenas um tráfico de drogas. Especialmente tendo em vista o curto lapso temporal entre as 2 ações, 20 dias. Então, se ele estava num contexto de narcotraficância, vendendo drogas, transportando drogas do Mato Grosso para o Rio Grande do Sul, e é responsável por 2 carregamentos, esses 2 carregamentos fazem parte de um mesmo núcleo fático que dizem respeito apenas a um tráfico, que é um crime permanente. Então, Excelências, a jurisprudência dessa seção, inclusive, no crime de evasão de divisas, tem um entendimento desse sentido. Se o sujeito comete o crime de evasão de divisas várias vezes, por ser um crime permanente, ele não responde por várias evasões de divisa. Ele responde por apenas um crime de evasão de divisa. E isso é a jurisprudência, inclusive, dessa seção. E esse é o raciocínio que eu trago à baila neste meu processo, que é o mesmo raciocínio. Então, a matéria é basicamente essa, não vou me alongar, vou abrir mão do tempo restante. A defesa só quer esse decote na última fase da dosimetria, da continuidade delitiva, para que a pena seja redimensionada para a pena fixada na segunda fase, que foi 7 anos e
7 meses. Ela foi fixada em 8 e 10, com base nessa continuidade delitiva, a defesa pugna que seja decotado esse 1 ano e 3 meses a mais na última fase da dosimetria e seja mantido a pena de 7 anos e 7 meses, considerando que essas duas remessas de droga, esses dois atos que integram o tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, sejam consideradas apenas um crime, sejam consideradas apenas uma ação digna apenas de uma reprimenda sob pena de punição exacerbada. A defesa, por último requerimento, requer a juntada nos autos da gravação da sustentação oral. Agradece a atenção de todos e desejo um bom trabalho. Obrigado, doutor. Com a palavra, o Ministério Público. Aqui a gente, mais uma vez, reitera o pedido de improcedência da revisão, porque a sentença condenatória não é contrária ao texto de lei ou às evidências dos autos, e há total pertinência no reconhecimento da continuidade delitiva, neste caso, haja visto que são 2 fatos denunciados, os crimes são da mesma espécie, tendo o modus operandi sido o mesmo e ocorrido no interregno curto de 20 dias.